Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui retornando a esse espaço virtual do Centro Espírita União e Amor para continuarmos os estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos às quartas-feiras. Antes de começar, eu vou ler uma mensagem rápida aqui do Conduta Espírita para prepararmos os nossos espíritos. E a mensagem de número 10, chamada Nos Embates Políticos. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade, transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretestem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina em troca de voto ou solidariedade a partidos e candidatos. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência. A fé nunca será produto para o mercado humano. Por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não ouvidando o serviço de evangelização, é tarefa social. A rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus. Esse é uma mensagem de André Luiz, psicografado pelo Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, que é muito a propósito para a época que nós vivemos. E com essa mensagem, então, peço para que todos nós aqui reunidos nesse momento, fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso coração em prece, e como bem diz a mensagem de André Luiz, elevando também os nossos sentimentos por todos aqueles que nos governam, no plano encarnado da vida, que carregam sobre os seus ombros tantas responsabilidades que nós certamente não conseguiríamos suportar, pedimos por eles, Mestre, que a tua compaixão, a tua lucidez e sabedoria possa iluminar-lhes as decisões e os caminhos. E de nossa parte, Senhor, que as nossas decisões e os nossos caminhos sejam sempre pautados na consciência tranquila, conforme a luz da doutrina espírita tanto nos esclarece. Obrigado, Mestre, pelo momento da noite, pelo momento da semana, pelo momento da vida nessa encarnação. Que possamos aproveitá-los, todos estes momentos, da maneira mais profunda possível. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Meus amigos, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos aqui iniciando o estudo de O Livro dos Espíritos dessa semana, continuando o que foi falado na semana passada, que a Alda tratou já sobre o capítulo da perfeição moral. Então, estão todos com os livros abertos? Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para fazer rendê-lo ao máximo possível. Foi falado na semana passada a pergunta 893, não é isso? E Kardec perguntava qual era a mais meritória das virtudes. E a resposta direta, assim, é que isso é importante para a gente pensar ao longo do dia desse momento. E até o vídeo que eu mandei mais cedo para refletir sobre isso.
que a virtude, toda vez em que há uma resistência voluntária, então a pessoa escolhe resistir às próprias paixões, ao arrastamento dos próprios vícios. Ela tem uma tendência viciosa, uma paixão qualquer, um hábito ruim, que ela se esforça para não repeti-lo. Ora, esse esforço é uma virtude. É isso que os Espíritos respondem. E isso já é um alento. Né? Significa que todos nós temos algumas virtudes, porque todos nós nos esforçamos em algum momento em não repetir erros. Então isso é virtude. Ótimo. Todo mundo tem alguma virtude, ou várias. Mas para concluir a resposta, porque a pergunta de Kardec foi qual a mais meritória, aí a resposta é, olha, a sublimidade da virtude está em sacrificar o interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Certo? É isso. A mais meritória das virtudes é aquela baseada na mais desinteressada caridade. Certo? Isso foi falado na semana passada e a Alda tratou sobre esse tema. A pergunta de hoje é a pergunta 894. E o raciocínio que eu acho, né, na minha simples e singela opinião que Kardec fez foi: bom, se a virtude existe toda vez que existe uma resistência voluntária, ou seja, não é a circunstância que me obriga a não seguir o mal pendor, a não seguir a minha tentação, o meu hábito ruim. Não são as circunstâncias que me impedem de cumprir isso. É o meu desejo, é a minha vontade voluntária, é a minha vontade de não errar. E eu então me esforço. Né? Eu então me esforço. Ora, se há virtude toda vez que há esse esforço para não fazer o mal, então, como fica aqueles espíritos que fazem o bem sem esforço? Aqueles espíritos que já estão evoluídos e que, para nós, pelo menos aos nossos olhos, eles fazem o bem e parece que não custa, parece que não é difícil, parece que é natural. Eu acho que não é só que parece, para muitos é natural. Eles falam, eles fazem, eles pensam, eles agem da mesma forma como se alguém estivesse olhando ou ninguém estivesse olhando. O comportamento deles é naturalmente bom. Mas se é naturalmente bom, a impressão que dá é que eles não se esforçam com essas más tendências, porque eles não têm. E onde fica o mérito deles? Porque se a virtude está no esforço e nós não errarmos, eles já não erram. Qual é o mérito? Já estão abaixo desse mérito? Então a pergunta de Kardec, no meu entendimento, é nessa linha. Mas esse é o meu entendimento. Vocês podem ter outros que a gente pode até tirar dúvidas depois. Não sei se manda aqui no Instagram, se, sei lá, manda uma mensagem no WhatsApp, quem tem o número, enfim. Então vamos à pergunta. A pergunta de Kardec. Há pessoas, vou levantar o livro aqui para ficar um pouco melhor para vocês verem. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Ó, é aquilo que eu estava dizendo. Fazem o bem naturalmente, sem ter que vencer o sentimento contrário, ou seja, não tem que opor resistência. Terão, e aí a pergunta é essa, terão essas pessoas tanto mérito quanto aquelas que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Percebe a pergunta? É mais ou menos isso mesmo. Então, essas pessoas que são naturalmente boas e que não têm que fazer um esforço contra o seu lado da sombra, quanto às suas viciações, ela tem tanto mérito nas suas ações do bem, quanto aquelas pessoas que se esforçam muito para fazer o bem, que tem que se esforçar muito para fazer um gesto caridoso. O mérito é o mesmo? Essa é a pergunta. O que vocês acham? É o mérito é o mesmo? Porque isso é muito difícil, a gente tem essa sensação, né? Quando uma coisa custa demais, se o sacrifício é muito, significa que ela vale muito. Então, por esse raciocínio, se eu tenho que me esforçar demais para fazer o bem, é sinal que esse exercício que eu estou fazendo é um sacrifício para mim, vale muito.
mas vale muito comparado com aquele que já faz o bem de forma natural? Boa noite, gente. Quem está chegando aí? Essa é a pergunta. Vamos ver. Vamos ver. O que os espíritos respondem? Ou seja, as pessoas que não têm que lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Lutaram outrora, ou seja, em outro momento, e já triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Vamos parar por aqui só para fazer uma pausa. Então, os espíritos respondem falando assim, olha, se hoje, a pergunta é se tem o mesmo mérito, quem se esforça demais e quem já nem tem esforço nenhum para ser bom, a resposta dos espíritos não respondem diretamente sim ou não, mas eles fazem um apelo ao nosso raciocínio. Eles dizem assim, olha, se hoje, se as pessoas são naturalmente boas, se nelas o hábito, fazer o bem se torna um hábito, é porque em algum momento elas lutaram para conquistar essa condição. Em algum momento elas tinham sim muitos vícios, muitos hábitos ruins, hábitos malévolos, maléficos, e elas se esforçaram, lutaram muito para resistir a essas tentações e as venceram. Hoje elas estão num patamar realmente muito acima da média. Ora, eles, nesse final aqui dessa primeira parte, eles dizem, essas pessoas, esses espíritos, devem ser honrados por nós que estamos aqui na retaguarda, ainda nos debatendo com o mal, como aqueles velhos guerreiros que já conquistaram a merecida posição elevada que merecem pelo esforço que já fizeram. Então, beleza, chamaram a gente a nossa situação. Falou, olha, essas pessoas estão assim hoje, não é porque elas não têm resistência, já fizeram muita resistência. Já exercitaram muito essa resistência. Hoje já nem precisam, é automático, é natural. Vamos continuar? Continuando a resposta da 894. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá é a regra. Neles, o sentimento do bem é espontâneo em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque nesses mundos os homens são felizes. Assim se dará na terra. Vou repetir. Assim se dará na terra. Quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Concluem aqui os espíritos dizendo que a gente fica chocado, para usar uma expressão hoje, atual, contemporânea. A gente fica chocado com essas pessoas, com esses espíritos que são naturalmente bons, que fazem o bem sem esforço, aparentemente sem esforço. Para nós chega a ser chocante. Para nós isso é exceção. E de fato, no nosso planeta aqui da Terra, isso ainda é exceção. Mas, lembram os espíritos, nesses planetas onde habitam esses espíritos, a categoria desses espíritos, que já conquistaram, já venceram a si mesmos em vários aspectos, não em todos, mas em vários aspectos, esses espíritos mais felizes habitam planetas, mundos mais felizes, e lá nesses mundos, um comportamento monstruoso, um comportamento maligno, na verdade, seria considerado uma monstruosa exceção. É o contrário daqui. Hoje, os nossos comportamentos no mal são a regra. E a exceção é um comportamento
admiravelmente bom que chama a atenção. Nesses outros planetas, esses comportamentos são usuais. Os que chamam a atenção é quando algum desvia e faz um caminho no mal. Mas lembremos, a Terra será assim. Isso se dará na Terra. Assim acontecerá conosco, quando nós compreendermos e praticarmos a caridade na sua verdadeira acepção, que a gente já estudou, inclusive, capítulo passado. Qual é a explicação, qual é a definição de caridade como a entendia Jesus. A gente já passou por isso. Pois é, compreender isso e praticar isso é o canal, é o meio eficaz de nós alcançarmos essa situação de que a nossa ação no bem seja natural, certo? Seja natural, tranquila, automática, quase sem esforço. A sensação que dá é que é sem esforço. Eu honestamente não sei, porque eu não sou assim. Então, eu não sei vocês, mas como eu não sou assim, não posso nem dar uma dica se de fato é assim. Quem for assim, e é difícil. Sabe por que é difícil? Porque as pessoas que são assim, as pessoas que são virtuosas nesse nível, não sabem que são. Se você perguntar para elas, mas me explica Chico, me explica Madre Teresa, Irmã Dulce, me explica às vezes o Papa Francisco, talvez seja assim. Me explica como vocês fazem dessa maneira. Como é que vocês conseguem ser tão bons? Eles vão responder, mas não são bons. Eu estou fazendo o meu dever, eu estou fazendo o mínimo, eu estou fazendo até menos do que eu deveria fazer. Eles não reconhecem que são virtuosos. Vocês concordam com isso? Vocês conhecem alguém que é virtuoso nesse sentido, que é o tratado aqui, e que sabe que é. E que se pavoneia, que se mostra que é. Existe essa opção? Existe mais ou menos virtuoso? Existe um virtuoso, mas um pouco orgulhoso, um pouco vaidoso da própria virtude? O que é que vocês acham? Porque se houver, talvez essa categoria seja intermediária entre nós, eu digo por mim. Aquele que tem muitos hábitos ruins, faz muitas ações conforme esses hábitos, algumas delas se comprazendo, tendo prazer em fazê-los, outras tendo vergonha em fazê-los, mas ainda fazendo, e algumas já conseguindo vencer. Essa categoria sou eu, na qual me incluo. Entre eu, a minha categoria que eu acabei de descrever, e essa desses espíritos mais iluminados, que fazem o bem naturalmente e sequer reconhecem que fazem o bem, talvez exista essa categoria intermediária, em que faz o bem, reconhece que faz o bem. E gosta até de fazer uma propaganda que faz. O que vocês acham? Existe essa categoria real? E se for real, há mérito nisso? Essa pergunta não está aqui. Eu estou propondo que é para quebrar a cuca. Há mérito em ser assim? Eu sinto falta demais dessa parte da hora de estar no centro e escutar a pergunta de vocês, ver a cara de vocês olhando para mim e falar, mas que coisa, que pergunta mais sem sentido. Ou então, que pergunta bacana. Sinto falta disso. Se Deus quiser, logo estaremos numa situação mais próxima do normal e a gente pode interagir depois melhor. Mas olha, para nos ajudar nesse raciocínio, se ele existe, seria equivalente a fazer a pergunta: é possível fazer o bem com algum interesse? Porque a gente volta na 893. Por isso que eu estou repetindo. Na 893, quando pergunta qual é a virtude mais meritória, os espíritos respondem, a gente já passou isso, né? Que é a virtude toda vez que há uma resistência aos arrastamentos das más paixões. Mas que o sublime da virtude, o máximo da virtude, é quando nós sacrificamos, são duas palavras muito importantes que eu vou falar aqui agora, e que elas são importantes não só para hoje, elas são muito importantes para entender esse capítulo. E a caridade especificamente. O máximo da virtude está em sacrificar um interesse pessoal em prol, em benefício do próximo. Então, é fazer o bem para alguém, sacrificando a si mesmo, e o mais importante, que os espíritos ainda deixam por último, sem segundas intenções. Desinteressadamente. Certo? Desinteressadamente. Ora, então,
e a gente vai repetir isso em algumas perguntas mais à frente. Será que é possível fazer o bem sem ser caridoso? Será que é possível fazer o bem sem cumprir todos esses pré-requisitos? Porque isso é o máximo, eles falaram. É a sublimidade da virtude. Mas existem virtudes que não são tão sublimes. Mas o sublime seria fazer isso. Sacrificar o próprio interesse em benefício do próximo, de alguém, sem nenhuma, não é uma ou outra, nenhuma intenção, além de fazer o bem para aquela pessoa. Essa é a pergunta, certo? Existe? Será que é possível? Eu acho que sim. E ao longo dos estudos dessas questões, essa resposta virá de forma mais clara. Mas agora, como eu não vou dar saltos nas perguntas, e porque o tempo também é um pouco mais enxuto, vamos buscar o auxílio do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, naturalmente, onde vai aprofundar um pouco essas questões aqui do Livro dos Espíritos. E há uma mensagem do cardeal Morlot, só que ele não assina assim, ele assinou o nome completo, por extenso dele, que é François Nicolas Madeleine Morlot. Faltou o Morlot. Então, o cardeal Morlot, e ele era contemporâneo de Kardec. Ele, em 1857, ele estava vivo. Ele desencarnou em 1862, eu acho. 1862. E depois ele dá essa mensagem aqui. Essa aqui, por exemplo, tem algumas mensagens no Evangelho e na Revista Espírita. Essa mensagem especificamente é o ano seguinte do desencarne dele, 1863. Tá lá o item 8. O item 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E ele diz uma coisa interessante na linha do nosso raciocínio aqui. Se é possível ter uma virtude mais ou menos. Ao invés de alcançar o máximo dela, fazer de forma natural e espontânea, termos alguma virtude, mas nem tanto. Como diz o meu filho, Dudu, temos virtude, só que não. SQN, só que não. Tem virtude, só que não. É possível? E olha o que diz o cardeal Morlot. François Nicolas Madeleine, nessa mensagem aqui. Eu vou ler só algumas partes. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, a humildade. E ele tem o vício que mais se lhe opõe, que é o orgulho. Todos esses homens, que são homens virtuosos, e ele dava exemplo aqui, né? O cura da São Vicente de Paulo, Chico, tantos homens de carne e osso que nós conhecemos, homens e mulheres, óbvio. Homens é uma maneira de se expressar. Todos esses homens virtuosos, eles ignoravam que eram virtuosos. Ele está confirmando aquilo que a gente estava dizendo. Todos esses homens praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A palavra desinteresse. Interesse pessoal, desinteresse. Esses homens, sim, virtuosos na sublimidade da virtude, porque além dessa virtude, eram humildes, modestos, sequer concordavam de que eram virtuosos, se alguém lhes perguntasse isso. Continuando um pouco mais à frente, já no final da mensagem, ele escreve assim: admito, prestem atenção, admito de boa mente, ou seja, de forma sincera, ali, tete a tete, honestamente, eu admito que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, sinceramente, eu acredito, admito, de que as pessoas que praticam bem, esses homens e mulheres virtuosos, que são naturalmente bons, que praticam bem, eles têm no íntimo já uma intenção. Que às vezes, para nós, pode parecer uma intenção egoísta. Lógico que não. Mas eles têm uma intenção. E essa intenção é qual? Serem felizes. Todos têm essa intenção. E eles são felizes fazendo todos felizes. Eles são felizes fazendo o bem.
fazer a prática do bem, nessa prática ele experimenta uma íntima satisfação no seu coração. Ele é feliz fazendo o bem. Isso então, pode até achar que isso não é total desinteresse. Ele faz o bem, sacrifica a si mesmo em prol do outro, sem nenhuma intenção. Sem nenhuma intenção. Mas ele quer ficar feliz. Todos queremos. Essa é a lei da vida. Essa é a lei da vida, é o segredo da vida, é o objetivo da vida, é a felicidade. E a felicidade calcada, a real, plena e única, é a felicidade que o bem proporciona. A virtude, termina ele, a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Eu vou repetir porque essa frase é muito legal. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Então, se essa íntima satisfação desses espíritos bons em serem bons, se essa satisfação se exterioriza, como ele coloca aqui, se ela se exterioriza de modo que as pessoas percebam e lhe elogiem, isso vai se transformar mais em uma massagem para o amor próprio. Isso é uma figura, uma máscara ali de uma vaidade, de um orgulho que é tão caro ao nosso coração. Mas essas almas não as têm, já passaram por isso, já venceram esse arrastamento do mal. Tem a virtude da humildade. Mas o que ele diz? Olha, se você tem poucas virtudes, mas é humilde, é modesto, reconhece até que você tem poucas, você já está bem, já está no caminho. Se você tem muitas virtudes, mas se vangloria de todas elas, pense direito. Talvez você não é tão virtuoso assim. O que ele quer dizer? Ele responde um pouco a pergunta que nós fizemos, que eu fiz aqui há pouco. É possível existir uma categoria intermediária entre esses seres muito e naturalmente bons, e nós, ou eu, que estou aqui na retaguarda, que me esforce demais para fazer um pouquinho só de bem? É possível fazer o bem com alguns interesses? E nesse fazer bem com alguns interesses, eu pegar gosto. Para usar uma expressão nossa, eu pegar gosto. No começo eu faço empurrado, mas depois eu vou gostando. Vocês já pararam para pensar que talvez seja essa uma das funções da casa espírita, da Igreja Católica, de um templo pentecostal, neopentecostal, de qualquer agrupamento em que se unem duas ou mais pessoas para fazer o bem? Já pararam para pensar que talvez seja essa uma das molas que as move? Porque se sozinho é a resistência muito grande para eu vencer a mim mesmo, e eu não sei fazer, porque eu não sou naturalmente bom ainda, como é que eu posso aprender? Como é que eu posso aprender a ser bom? Uma das maneiras, apenas uma delas, é, por exemplo, entrando num movimento religioso ou num movimento social de caridade, ONG, trabalho voluntário, onde há pessoas que já fazem esse trabalho e podem nos ensinar. E no começo nós vamos meio que amarrados. A gente vai porque a gente sabe que é certo, mas se dependesse da gente naturalmente, a gente não iria. A gente vai porque tem que ir. E esse tem que ir é nosso. A gente pensa, não, eu vou porque eu aprendi na doutrina espírita que é preciso fazer o bem. Eu não tenho a menor vontade de fazer o bem, mas eu sei que preciso fazer para alcançar a salvação, que está lá. Fora da caridade não há salvação. Então deixa lá fazer o bem. Então vamos prestar bem atenção no que é fazer esse bem. Hoje não vai dar para terminar esse assunto. Começou semana passada, estamos tratando um pouco dele hoje, e ele continuará nas semanas seguintes. É importante nós entendermos que eu vou então repetir aquela frase que eu falei logo atrás. É possível fazer o bem e não ser caridoso. Veremos até na 897 para chegar nesse raciocínio. Passamos na 893, vai passar na 895 na próxima semana, vai chegar na 897 e vamos concluir dessa maneira. É possível fazer o bem e não ser caridoso. Porque para ser caridoso, e a caridade é o mais sublime, para ser caridoso é necessário fazer o bem, ou seja, sacrificar-se a si mesmo para o bem do próximo, sem nenhuma outra intenção que não essa. Se fizermos o bem com alguma intenção, além dessa,
é o bem, mas não é a caridade. Porque a caridade é isso. Mas, isso que eu estou adiantando o raciocínio, veremos ao longo da semana. Então, é possível nós exercitarmos fazer o bem e não sermos caridosos. E é isso que a gente faz. Eu digo por mim, é isso que faz. Nós procuramos um movimento, um grupo de estudo, um grupo de trabalho que nos ajude a aprender a fazer o bem. E nós vamos fazendo o bem cheio de erros. E com o tempo a gente vai aprendendo e pode até tomar gosto. E não sou só eu que digo isso, para a gente já ir se aproximando, irmos nos aproximando do fim, nosso estudo aqui de 30 minutos, no livro Alvorada Cristã, na psicografia do nosso virtuoso e saudoso amigo Chico Xavier, de um médium de virtudes sublimes, mas que se nós perguntássemos a eles, eles diriam que não as tinha. Uma mensagem de um espírito também muito, muito antigo, que acompanha aqui o nosso movimento espírita, e essa história toda há muitos anos também. E é um espírito chamado, ele assina, Neio Lúcio. Já veio encarnados com outros nomes, e a gente vê na literatura espírita esses outros nomes. Nesse livro, Alvorada Cristã, há uma mensagem chamada Na Sementeira do Amor. Olha que interessante. Na Sementeira do Amor. E ele fala assim, mais para o final da mensagem, ele falando sobre, tentando responder uma pergunta de alguém que lhe era muito querido, se essa pessoa estava em angústia, sabendo como ela fazia o bem. Ela deveria fazer o bem para todo mundo, mesmo para aquelas pessoas que ela achava que não precisava do bem, que estava às vezes abusando dela própria. E ele responde mais ou menos assim, nas últimas palavras dessa mensagem. Se te posso pedir alguma coisa, em tempo algum te negues à cooperação fraterna. Erra, mas erra auxiliando. Olha que frase curta e tão bonita. Erra, faça o bem com erro, mas faça. Erra, mas auxiliando. O homem que ajuda por vaidade e ostentação, quase sempre, em pouco tempo, cria para si mesmo o hábito de auxiliar, atingindo sublimes virtudes. E o que nós tratamos hoje aqui não foi justamente isso, o hábito de auxiliar, como as palavras dos Espíritos na resposta a 894. Para elas, o bem se tornou um hábito. Para chegar nesse ponto de ser um hábito, é necessário antes disciplina. A disciplina antecede a espontaneidade. A frase máxima do Emmanuel. É necessário a gente, no início, fazer o bem, auxiliar, e vai auxiliar com erro. Mas pelo menos nós estamos no caminho do aprendizado correto. E chegará um momento em que nós acertaremos sem nem perceber mais que estamos acertando. E por isso que quando nos perguntarem, a gente ainda vai dizer, não, mas eu não acertei. Ixi, ainda tem tanto para fazer, tanto para aprender. Nesse ponto, nesse momento, quando isso for sincero, nós estamos no caminho da virtude e do sublime que ela tem. Meus queridos amigos, encerramos aqui os 30 minutos. Encerramos hoje a pergunta 894. A pergunta da semana que vem, a 895, é muito interessante. Muito interessante. Porque ela vai falar do oposto. E ela é importante para entender aquele raciocínio que eu disse. Se é possível fazer o bem sem ser caridoso. Só vou ler a pergunta para ficarem com isso na cabeça e meditarmos até semana que vem. A pergunta é, a exceção, ou seja, sem contar aquelas imperfeições que todo mundo conhece, que são características, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O que é que toda imperfeição tem? Já que a virtude também tem um ato incomum, que é a resistência ao arrastamento das más paixões, o que é imperfeição? E qualquer tipo de imperfeição tem. Porque é isso que a gente vai ter que combater para fazer o bem. Isso fica para a semana que vem. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou vendo aqui quem apareceu, mandou mensagem, joinha, like. Eu gostaria até de fazer assim ao vivo, falar, gente, depois a gente se abraça ao final do passe. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas. Muito obrigado pela paciência, pela presença de vocês. Espero que tenham tido uma boa semana.
e que tenham uma excelente semana, um bom fim de semana, uma boa Páscoa, que é um momento tão importante para nós, espíritas, cristãos, uma Páscoa cheia de paz, de tranquilidade. E com esse pensamento eu já fecho os olhos, pedindo a Jesus, em que tanto nele pensaremos nesse fim de semana, em especial atenção aos seus últimos momentos aqui encarnados, mas que nós elevemos os nossos olhos do Espírito para muito além disso. E recordemos a sua mensagem, naquele momento atado à cruz do martírio, enquanto ele dizia que quando ele estivesse em pé na cruz, todos nós seríamos atraídos para os seus braços. Que nesse fim de semana estejamos em paz, em saúde, do Espírito principalmente, para sentirmos a presença de Jesus e desses benfeitores espirituais que tanto velam por nós e nesses momentos em especial que às vezes passamos angustiosos, mas que possamos senti-los hoje mais do que nunca, e amanhã, e para todo sempre. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Boa Páscoa. Fiquem com Deus. Até mais. Agora vai.